Graça e paz, irmão, da parte do Senhor Jesus. Eu quero dizer da alegria que tenho de estar mais uma vez juntos, com a oportunidade de trazer algo da parte do Senhor para a sua vida. Da mesma forma que o Senhor ministrou no meu coração, eu creio piamente que todas as vezes que a palavra do Senhor é aberta, o Senhor tem algo a tratar com nossas vidas. Portanto, eu quero te desafiar a se concentrar nesses minutos que nós vamos estar juntos, recebendo da parte do Senhor. Uma palavra muda destino, uma palavra muda história, uma palavra inculcada em nossa mente, presa ao nosso coração, ela muda a realidade. Portanto, eu queria pedir o máximo de concentração nesse tempo que nós estaremos, e mais do que isso, que você gere expectativas no teu coração do que o Senhor quer ministrar sobre as nossas vidas essa manhã. Eu queria pedir que você projetasse o texto, Igor, por favor, e quem tiver Bíblia e quiser acompanhar na própria Bíblia, no livro de 2 Reis, no capítulo 4, nós vamos estar lendo a partir do verso 16. 2 Reis, segundo livro dos Reis, capítulo 4, nós vamos estar lendo a partir do verso 16. O texto sagrado diz assim: então o profeta disse à mulher: por esse tempo, daqui a 1 ano, você terá um filho nos braços. Ela disse: não, meu senhor, homem de Deus, não minta para essa sua serva. A mulher engravidou e no ano seguinte, no tempo determinado, deu à luz a um filho, como Eliseu tinha dito. O menino cresceu e certo dia foi encontrar-se com seu pai, que estava no campo com os ceifeiros. De repente ele disse a seu pai: ai, minha cabeça, a minha cabeça. Então o pai disse a um dos servos: leve-o para a mãe. Verso 20, ele o tomou e o levou para a mãe. O menino ficou sentado no colo dela até o meio-dia e então morreu. Vamos orar mais uma vez, baixe sua cabeça. Deus, mais uma vez diante do Senhor, nós queremos te agradecer por esse tempo que estamos na tua casa. Queremos pedir especial nesse momento, onde nós passamos para o Ministério da Palavra. Nós queremos declarar mais uma vez que nós temos expectativas em nossos corações de ouvir a tua voz. Portanto, nós queremos mais do que orientação. Nós queremos que essa palavra traga, Senhor Deus, alento, traga, Senhor Deus, caminho, mude destinos, devolva as expectativas e possa fazer que sonhos brotem em nossos corações. Assim nós pedimos que todos nós possamos estar cativos a essa palavra nesse momento e que ela cumpra o propósito pela qual está sendo liberado. Assim nós oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Depois de sonhar por muito tempo com uma bicicleta, quando eu tinha 12 anos, meu pai me deu uma bicicleta. E a bicicleta era Mambrini, a marca da bicicleta. Ela nem tem hoje em dia, e eu lembro bem dela. Era um verde metálico, era linda. E ela tinha 2 amortecedores atrás. E eu, quando subia na bicicleta, me sentia, parecia que eu estava andando numa moto. Porque o banco era comprido, ela verde metálica. E eu sonhava desde criança com a bicicleta. Meu pai falou: vou te dar uma bicicleta. Em 1984, com 12 anos, me deu uma bicicleta. Eu ganhei essa bicicleta no Natal, dia 25. Dia 24, meia-noite, meu pai me entregou uma bicicleta. Eu já vinha sonhando há muito tempo com essa bicicleta. Quando amanheceu o dia, eu doido para amanhecer, dia 25, dia de Natal, eu peguei a bicicleta e comecei a andar para a rua. Eu, criança, não podia ainda sair nessa principal, eu morava nessa vila ao lado e eu ficava indo e voltando com a bicicleta. Bicicleta que eu tanto sonhei, bicicleta que eu tinha vontade de ter, pedia a cor, imaginava a cor e ela veio linda. Mas pensa numa bicicleta bonita. Era a minha bicicleta. Quando deu o horário do almoço, minha mãe, dia 25, me chamou para almoçar. Depois de estar dando 10 voltas, 20, 30, 40 na rua, eu parei a bicicleta. E eu estou falando para vocês em 1985. Não era tão comum assim o que eu vou contar há pouco. E deixei a bicicleta na porta e fui almoçar. E quando eu voltei, a bicicleta já não mais estava ali. E pensa num menino triste. E procuramos a bicicleta. Será que alguém pegou emprestado? Será que alguém
escondeu de brincadeira. E eu cheguei no final do dia de Natal, aquele que sonhou tanto com uma bicicleta, sem mais a bicicleta, está ali. Passou um tempo, eu lembro bem, eu fui cortar o meu cabelo e pegar o resultado da 3ª para a 4ª série. Eu fui cortar o meu cabelo aqui no barbeiro que tinha aqui no Barreto e fui pegar o meu resultado. E minha mãe me prometeu, se você passar da 3ª para a 4ª série, eu vou te dar um rolo de linha. Eu sonhava com um pequeno mesmo, não precisa ser do grande. Eu não tinha um rolo de soltar cafifa. E ela falou, se você passar, eu vou te dar. E eu fui com grandes expectativas para o colégio. Monsenhor Raed era onde estudava, passei ali no colégio e tive a bela notícia de eu ter sido aprovado e, por consequência, ter passado de ano. E eu só soltava cafifa com um monte de linha emendada, que a gente chamava de marimba, aquelas linhazinhas cheias de nó. E ela passou ali, tinha uma loja, um armarinho, ela comprou um rolo de cafifa. E comprou uma cafifa também. Eu cheguei em casa, cortei o cabelo, lembro como se fosse hoje. Deixei ela em casa, era uma tarde. Fui lá pro final da rua, perto da linha do trem, soltar a cafifa. Mas eu não tinha muita prática, eu era um garoto meio pato, meio bobo. E os garotos maiores estavam perto de mim. E eles começaram a me ajudar. Inventava muito. E a gente deu. Só tem que a gente foi dando linha. O que eu não sabia é que no final do rolo não vinha amarrado a linha. Não tinha nó. E o que é que aconteceu? Primeira vez que nós botamos a cafifa no alto, foi tudo embora. Eu cheguei a acreditar, por alguns momentos ainda jovens, que sonhos eram impossíveis de serem vividos. Eu tinha um sonho de bicicleta, roubaram minha bicicleta no primeiro dia. Eu tinha um sonho de soltar a cafifa, e no primeiro dia que eu botei a cafifa no alto, a cafifa se foi. No texto anteriores a esse texto que nós lemos, nos conta a história de Eliseu. Eliseu foi sucessor do profeta Elias, e depois de pedir e receber unção dobrada da parte do Senhor, o Espírito põe ele uma unção clara para poder abençoar a vida de pessoas, transformar histórias das pessoas que cruzavam em seu caminho. Em um determinado momento ele conhece uma mulher sunamita, identifica nela a sua necessidade, torna-se íntimo daquela família que recebe ele com muito cuidado, e todas as vezes que ele ia orar no monte, todas as vezes ele ficava ali naquela casa, ele pergunta ao seu servo o que ele poderia fazer, qual era o maior sonho daquela mulher, daquela sunamita. E o seu servo descobre que o maior sonho dela era ter um filho. A maior necessidade dela era ter um filho. A mulher queria tanto um filho, e por muito tempo, que quando o profeta profetiza sobre a vida dela, falando que ela teria um filho, ela até encrespa com ele, dizendo para que ele não brincasse com ela. Tamanho era a vontade, tamanho era um sonho que aquela mulher teria ou tinha de ter um filho. Agora o filho vem, conforme profetizado por ele, o filho cresce, e quando o filho tem 12 anos, aquele filho que ela esperava, que ela sonhava, esse filho morre. Dentro dessa narrativa que nós lemos, eu queria extrair de uma forma muito breve 3 lições que com certeza vão trazer ensinamentos na manhã de hoje da parte do Senhor para a minha vida e para a sua vida. Em primeiro lugar, eu gostaria de chamar a tua atenção te mostrando que aquela mulher tinha sonho, tinha projetos, tinha vontade. E o texto nos mostra que um filho era o que mais ela desejava, mas ele morre. Eliseu, querendo retribuir a ela todo o carinho que ela dava, perguntou a Geazi, como eu falei há pouco, e ele profetiza o filho, e esse filho nasce. Mas esse filho morreu. Exatamente assim ocorre por vezes em nossas vidas. Casamentos acabam, relações acabam, decepções acontecem, projetos terminam, ciclo de trabalho, de emprego acaba, o desemprego vem, e nem sempre isso é fruto de pecado. Às vezes é apenas fruto de mais escolhas que nós temos. Às vezes a menina vai casar e ela se apaixona por um rapaz que nunca gostou de trabalhar, um rapaz que sempre foi descompromissado, um rapaz que sempre andou com mau elemento, e depois de muito tempo
a mãe avisa, a avó avisa, e depois de algum tempo, ela se decepciona e separa. Isso não foi fruto de pecado, foi mal escolha, ela deixou de olhar para aquilo que deveria ser olhado naquele período de namoro, e esse desafio acabou chegando na casa dela. Mas a verdade é que esse desafio, essa dificuldade, essas dores, fazem parte da nossa vida terrena. E às vezes até mesmo dos planos de Deus, para nos tirar de um lugar que nós estamos, para nos levar para outro lugar, para amadurecer a nossa fé, amadurecer a nossa mentalidade, amadurecer a nossa visão. E Deus permite que desafio esse chegue na nossa vida exatamente para nos levar para um outro lugar. Aqueles amigos de Daniel, Mesaque, Sadraque e Abednego, eles foram expostos a uma fornalha de fogo ardente exatamente porque estavam honrando o nome do Senhor. Não tinha erro, não tinha pecado, mas o que o Senhor queria, através daquele feito, realizar favor, milagre na vida deles, de uma forma especial, para mostrar para todas as pessoas, inclusive para Nabucodonosor, ao Deus que eles serviam. Depois de insistentemente serem coagidos a adorarem outros deuses, eles negam, vão para uma fornalha, e a palavra fala que o fogo não teve poder sobre eles. Só queimou as amarras que estavam em suas mãos, a ponto de olharem, enxergarem um quarto homem dentro da fornalha. Portanto, essas dificuldades e desafios fazem parte desse mundo que nós vivemos, e por isso o Senhor falou que nesse mundo nós teríamos aflições, mas nos disse que nós precisaríamos ter ânimo, vontade, coragem. Hoje, antes de entrar aqui, uma pessoa falou exatamente isso para mim. Deus é um Deus de coragem. Deus não é um Deus de covardia. Deus é um Deus que quer nos impulsionar para levar para um outro lugar. Tanto que o próprio João, que narrou essa fala de Jesus, quando ele escreve a sua epístola lá na frente, ele fala que todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, que o mundo não pode nos abalar, e completa falando que a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Então ele nos estimula, nos aponta para uma vida de fé. Mas aquela mulher sunamita, mesmo passando pela perda de seu filho, nós vamos perceber que ela exerce uma fé. E olha o que ela faz logo que o menino morre. Ela pega, põe o menino sobre a cama e vai atrás do Eliseu, de quem profetizou que ela teria um filho. Ela pede para ajeitar os cavalos, não fala com ninguém e orienta o servo que vai falar, não diga nada a ninguém. O marido dela chega, pede satisfações para onde ela vai, ela fala, não, está tudo bem. E naquele momento, ela vai levar as suas petições, as suas orações, as suas expectativas para ser ouvido para aquela pessoa que pode realmente resolver o seu drama. Ela sabia que não adiantava perder tempo. Ela sabia que não adiantava perder esforço, levando para aquelas pessoas que não podem resolver tudo aquilo que ela tinha de expectativa no seu coração. Portanto, ela exerce fé. Aquela dificuldade não abala ela. Aquela dificuldade não leva ela à lona. Aquela dificuldade não faz ela perder o rumo. Muito pelo contrário. Ela se propõe a ir atrás de quem profetizou o filho para ela. E dessa forma nós vamos para o segundo lugar. O segundo lugar nos diz o seguinte: aquela mulher não conta o seu drama nem para o marido, e muito menos para o servo que estava com Eliseu. Mas ela queria falar com Eliseu, que era o único que poderia resolver a questão. Eu vou continuar o texto, 2 Reis 4, verso 22. 2 Reis 4, verso 22, ela conta a história exatamente onde ela sai e vai atrás do profeta. Enquanto o Igor projeta para a gente, vamos ler. Chamou o marido e lhe disse: mande um dos servos e uma das jumentas. É ela se preparando para ir procurar Eliseu. Preciso ir depressa falar com o homem de Deus e voltar. O marido perguntou: por que você quer falar com ele hoje? Não é dia de festa da lua nova, nem sábado. Ela respondeu: não faz mal. Então ela mandou preparar a jumenta e disse ao servo: pegue as rédeas e vamos, não diminua a marcha, a não ser quando eu disser. E assim ela partiu e foi falar com o homem de Deus no Monte Carmelo. Ao vê-la de longe, o homem de Deus disse a Geazi, seu servo: veja, é a sunamita. Sunamita, a moça que perdeu o filho. Corra ao encontro dela e pergunte a ela: vai tudo bem com você?
com o seu marido, com o menino, ela respondeu: vai tudo bem. A situação aqui é a seguinte, repetindo: filho morre, está na cama, ela não se desespera e se propõe a procurar aquele homem que poderia ouvir o seu drama, ouvir a sua dificuldade, ouvir o seu desafio, e ela não fala nem para o marido o que aconteceu. Meus irmãos, por vezes nós falamos demais. Nós, no momento de dificuldade, bravejamos demais. Nós jogamos culpa das coisas que estão acontecendo ao nosso redor em pessoas, até mesmo em Deus. Nós nos cansamos, nós nos desgastamos, nós perdemos força, nos achamos prejudicados. Mas a sunamita, de uma forma consciente, ela leva o seu problema para a única pessoa que poderia resolver a sua questão. Ela leva para o Senhor. Às vezes nós queremos conversar com todos, e eu não vejo nenhum mal nisso, até porque a medicina hoje tem muitas alternativas, seja na área de psicologia, psiquiatria e outras coisas mais. Mas só tem que nós priorizamos às vezes essas questões e não vamos procurar quem pode de fato ouvir o nosso drama, ouvir a nossa questão e mais, trazer a solução para nossas vidas. Nós precisamos ser mais seletivos com quem nós vamos dividir as nossas dores. Nós precisamos pedir ao Senhor que nos indique mentores, pessoas que possam nos ajudar a carregar os nossos fardos. Eu lembro bem quando minha filha, e eu peguei o resultado do exame dela, ela tinha um câncer. E o câncer estava avançado. E eu precisava correr para trazer uma alternativa para tratamento para minha filha. O Espírito Santo, no mesmo momento que eu recebi a notícia, ele ministrou no meu coração algo. E foi muito claro. Ele falou o seguinte: procure 3 pessoas. Mas ele me deu o nome das 3 pessoas. E sabe o que ele falou comigo? Não fala com a sua esposa. Só tem que a minha esposa era mãe dela, mãe da minha filha. Como que eu ia estar com minha filha com um laudo, com câncer avançado, que teria que ter um tratamento e não poderia contar para a mãe? Eu dormindo com a mãe todo dia, almoçando, jantando e não poderia contar com ela. O que eu quero te dizer é o seguinte: por vezes o Senhor tem alternativas, o Senhor cria caminhos, até mesmo ao não permitir que algo roube a nossa fé. Talvez se eu tivesse contado para a mãe aquilo, conhecendo o sentimento de mãe, fragilidade de mãe, provavelmente ela, além de não construir fé no coração dela, ia tirar a fé que estava no meu coração. Iam ficar 2 pessoas desesperadas, sem ter o que fazer, com um laudo embaixo do braço. Mas, no entanto, o Espírito Santo me direciona, me aponta para 3 pessoas para que juntos nós pudéssemos orar. O que eu estou querendo te dizer é o seguinte: por vezes nós criamos exposições desnecessárias do que nos é íntimo e deixamos de nos prostrar, como a sunamita fez, aquele que pode resolver as questões, seja em oração, seja em tempo de meditação, seja em jejum, seja no colocar para ele, que vai trazer posicionamento diante do nosso drama. A mulher não perdeu tempo, ela não perdeu o foco, nem com o marido ela falou, e foi diretamente na casa de Eliseu. Os problemas não podem ser expostos para quem não pode resolver o nosso drama. Não precisam ser colocados para aqueles que não vão mudar a nossa história, e muito pelo contrário, eles vão ser expostos e por vezes vão criar decepções. Nós temos uma classe de pessoas que conhecem ao Senhor, pessoas que caminharam com o Senhor, mas que deixaram de estar congregando numa igreja, e essa classe, a maioria delas foram pessoas feridas. Feridas porque falaram com pessoas que não eram para falar, expuseram seus dramas, suas questões para quem não deveriam expor, e depois isso de alguma forma tomou uma outra proporção, e aquilo feriu a pessoa, e a pessoa saiu de uma comunidade de fé apenas porque ela tomou a decisão equivocada. Portanto, segunda lição: todas as vezes que você tiver com algo que te tira a paz, que te tira o sono, que te tira a direção, que deixa você inquieto, não esqueça que o primeiro a ser procurado é o Senhor. Você precisa se colocar em oração, você precisa tirar tempo diário, você precisa manter as disciplinas espirituais em dia, para que Ele traga a resposta, para que Ele traga a solução. A sunamita soube bem quem procurar. Eu vou procurar quem pode resolver o meu drama. E foi procurar Eliseu. Terceira lição: precisamos não desistir das promessas do Senhor para nossas vidas. Eu queria pedir para projetar 2 Reis 4, 30.
Enquanto ele vai projetando, eu já vou lendo para ganharmos tempo. O texto diz assim: porém a mãe do menino disse, ela falando com Eliseu, tão certo como vive o Senhor, e como vive, não o deixarei. Então Eliseu se levantou e foi com ela. Geazi foi adiante dele, pôs o bordão sobre o rosto do menino, porém não houve nenhuma voz, nem sinal de vida. Então voltou para encontrar-se com Eliseu e disse, o menino não acordou. Verso 32. Quando o profeta chegou à casa, eis que o menino estava morto sobre a cama. Então ele entrou, fechou a porta e orou ao Senhor. Subiu à cama, deitou-se sobre o menino e pondo a boca sobre a boca dele, os seus olhos sobre os olhos dele e as suas mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele e o corpo do menino aqueceu. 35. Eliseu se levantou, andou no quarto de um lado para o outro, tornou a subir na cama e se estendeu sobre o menino. Este respirou 7 vezes e abriu os olhos. Então Eliseu chamou Geazi e disse, chame a sunamita. Ele a chamou. Quando ela chegou, Eliseu disse, pegue o seu filho, outrora morto. Pegue o seu filho. Ela entrou, lançou-se aos pés de Eliseu e prostrou-se em terra, pegou o filho e saiu. Meu irmão e minha irmã, tem dificuldades que acontecem na nossa vida, não é para nos matar, não é para nos arruinar, não é para nos prostrar a ponto de não procurarmos ao Senhor. Aquela mulher tinha um drama, tinha uma dificuldade. O que ela fez foi aproveitar aquela sua dificuldade para se tornarmos mais íntima do Senhor e para poder assim ter a sua solução. E ela não imaginava que o seu filho poderia de alguma forma ressurgir, mas ela fala o seguinte, eu vou confiar em Eliseu. Eu não sei o problema, a dificuldade, ou até mesmo de que forma o mundo tem tentado matar os seus sonhos, seus projetos. Eu não sei a dificuldade que está no seu coração, eu não sei o processo que você tem vivido, mas você pode ter certeza de algo. A sua postura, a sua mentalidade, a forma que você vai ver o seu drama, a forma que você vai ver o seu desafio, é que vai mudar a questão. Existem dramas, dificuldades, temores que chegam na nossa vida e nos abalam. Isso é verdade. E eu não estou imaginando que tem nenhum super-homem ou nenhuma mulher maravilha me ouvindo. Mas eu estou tentando te mostrar, à luz da palavra, que por vezes esses sonhos que tentam ser, de alguma forma, apagados pelo mundo, talvez esse seu projeto, talvez aquilo que você sonhou para o teu filho, para o seu neto, talvez o que você sonhou para a sua vida, seja na área financeira, seja na área sentimental, você não precisa deixar de acreditar que ele pode ser de alguma forma ressurgido, que ele pode de alguma forma voltar a acontecer, e eu estou querendo te mostrar que isso depende de você. O Senhor tem planos para nossas vidas e nós precisamos tomar a simples decisão de vivermos debaixo de sua mão. Ele quer cuidar do desejo do meu coração, do seu coração. Ele quer nos mudar de patamar, quer nos mudar de nível. E Ele precisa que você coloque as suas expectativas, que você coloque os seus planos, que você coloque os seus sonhos diante dEle. Nós ouvimos sempre falar que o Senhor não tem filhos prediletos. Isso é uma grande verdade. Mas é verdade também que o Senhor tem filhos íntimos. Aqueles filhos que resolvem estar debaixo das suas asas, debaixo do seu cuidado, debaixo dos seus braços, ou nos seus braços. E isso é determinante para que você consiga alcançar tudo aquilo que você tem sonhado, tudo aquilo que tem afligido o seu coração. A dificuldade chegou na casa daquela sunamita, da mesma forma que chega na minha casa e na sua casa. Mas a diferença é que ela não abriu mão de pegar a sua dificuldade, a sua expectativa, aquilo que ela mais sonhou, que era um filho, que morreu depois de 12 anos, e levar para aquele que poderia resolver a sua questão. Eu não sei aonde você tem levado, para onde você tem levado os seus sonhos, os seus projetos. Eu não sei se você ainda acredita nos sonhos, nos projetos que você teve ainda quando jovem. Eu não sei se você ainda acredita que o Senhor pode fazer. Eu não sei se você acredita que o Senhor pode mudar toda a questão na sua vida, que o Senhor pode mudar o seu destino, que o Senhor pode mudar a sua história,
que o Senhor pode mudar tudo aquilo que você tem passado hoje, de dor, de trauma, tudo aquilo que você tem passado de dificuldade, transformar isso em alegria, transformar em abundância, um lugar próspero, abençoado. E eu não estou falando aqui apenas em questões financeiras, não. Por vezes nós erramos, achamos que o Senhor, Ele quer apenas olhar ou nos dar a salvação. Mas Ele quer que nós tenhamos vida e vida em abundância. Ele quer nos levar para um lugar de deleite. Ele quer que nós vivamos uma vida plena como filhos que somos do Senhor. Se você já tomou a sua decisão pelo Senhor, você precisa acreditar que você é filho. E Deus, que é o nosso Pai, Ele quer que, como filho, nós vivamos o melhor dele nas nossas vidas. A palavra nos diz que nós precisamos provar e ver que o Senhor é bom. E nós, para provarmos e vermos, nós precisamos estar perto do Senhor. Nosso Deus não mudou. Ele vai honrar todos aqueles que colocarem as suas vidas diante do Senhor, uma vida de clamor, uma vida de busca. E o Senhor, Ele tem compromisso para todo aquele que tem compromisso com o seu reino. O grande problema da vida daquela mulher, o Senhor resolveu. E você precisa acreditar nessa manhã que tudo que está morto na sua vida, tudo que está morto na sua história, tudo que está morto no seu casamento, tudo que está morto no seu coração, o Senhor pode fazer reviver. O Senhor pode trazer à tona. O Senhor pode te levar para um outro nível. O Senhor pode te levar e mudar a sua história, e você precisa acreditar nisso. Em 1999, para o ano 2000, eu tinha um negócio. E eu cismei de abrir uma outra loja, mas as coisas eram muito apertadas. O dinheiro era muito curto. E eu abri uma loja. E a gente contando dinheirinho a dinheirinho para conseguir manter os meus compromissos. E eu fui para casa um dia. Eu estava em casa, dormindo, 5 horas da manhã, não tinha telefone celular, o telefone fixo da minha casa toca. E aí nós atendemos o telefone e era uma pessoa, um parente nosso, avisando que ligaram para a casa dele, falando que esse meu comércio pegou fogo e lambeu tudo. Tudo. Para você ter ideia, nós fomos lá e até os pássaros que estavam dentro do comércio ficaram todos eles torradinhos. Não sobrou nada no comércio. Só tem que o pouco dinheiro que eu tinha, dinheiro esse de crédito que eu tomei, estava tudo dentro daquela loja e queimou. Tudo, acabou tudo. E eu parei para orar, perguntei, Senhor, eu abri a loja, eu pedi para o Senhor me dar a direção, pedi para o Senhor abençoar, pedi para o Senhor, de alguma forma, me orientar como fazer. O Senhor permitiu e agora a loja queimou e acabou tudo. E eu tenho que pagar os outros. O que eu faço? Isso era mais ou menos 10 horas da manhã. O Senhor derramou uma porção de fé, de esperança, de coragem, de ousadia no meu coração naquele dia. Sabe o que eu fiz? Eu fui para uma loja do lado, 50 metros. Na loja não tinha nada que sobrou. Liguei para 2, 3 amigos, fomos lá limpar a loja. Peguei o que tinha numa outra loja, botei para ali. E 5 horas da tarde eu já estava nessa segunda loja vendendo, faturando. E a loja nunca vendeu tanto como vendeu aquela que pegou fogo. A outra, o pessoal olhou para mim, aquele ar de solidariedade, vamos lá, vamos comprar, vamos ajudar o rapaz. No mesmo dia eu abri a loja. E a loja continuou faturando e a loja está lá até hoje. E vão fazer 28 anos que a loja está lá. O que eu estou tentando criar um paralelo? Que por vezes, o que muda a história é a sua decisão. O que mudou a minha história foi a minha decisão. O que mudou a história daquela sunamita, ela poderia ficar em casa, em cima do menino, com 12 anos, chorando, reclamando de Deus, reclamando do profeta, reclamando da vida, reclamando de todos. Ela nem para o marido contou. Ela pediu para ajeitar a jumenta, pegou um servo e foi viajar. E foi para aquele que poderia resolver. Eu, no meio do meu drama, eu parei e fui procurar quem poderia resolver meu problema. Meu irmão, de novo, eu não sei o que tem tirado a paz do seu coração.
Todos nós temos sonhos. Eu tive com 12 anos de ter uma bicicleta. Depois eu tive que ter um simples rolo de linha 10 para soltar uma cafife. E meu sonho naquele momento se foi. Eu tenho certeza que você está me ouvindo. Você tem sonhos no seu coração. Você tem projetos no seu coração. Tem algo que não aconteceu no seu coração ainda. Seja a conversão de um familiar, seja alguém na tua casa que tem uma doença e você gostaria muito que fosse curado. Seja um trabalho digno, seja uma renda, seja uma independência financeira, seja uma roupa. O meu é uma simples rolo de linha 10, um carretel pequeno, e se foi. Mas o Senhor está aqui essa manhã, querendo ressuscitar sonhos, está querendo ressuscitar projetos, está querendo devolver expectativas, talvez na área acadêmica, talvez numa faculdade, talvez em você achar uma pessoa, talvez em você acertar algo na tua vida que precisa ser acertado, talvez um problema na justiça e você precisa que seja resolvido. Mas eu quero que você se aposse dessa palavra. Eu quero que você creia que nós somos filhos. E Deus nos trata como filhos. Nós que por vezes deixamos de estarmos na posição de filhos e por consequência de viver tudo aquilo que o Senhor tem guardado para nossas vidas. Que essa manhã seja uma manhã de reflexão. Eu queria orar pela sua vida, queria orar juntos, queria que você se colocasse de pé nesse momento. E que nesse um minutinho você pensasse naquilo que você tem de sonho, de projeto, familiar, acadêmico, ministerial, conjugal, e você acreditar que Deus pode realizar, que basta uma palavra do Senhor, e mais do que isso, basta uma decisão sua. Nosso Deus não é um Deus de covardia, nosso Deus não é um Deus de mediocridade, nosso Deus não é um Deus de coisas pequenas, nosso Deus espera coragem. Davi, quando foi lutar com um gigante Golias, momento nenhum ele chamou Golias de gigante. Ele falava aquele incircunciso filisteu. Sabe por quê? Porque a palavra gigante trouxe medo em todos. E ele não queria permitir que essa palavra também fosse proferida pela sua boca e pudesse gerar medo no seu coração, pudesse gerar medo na sua mente. Então ele, para se resguardar, ele falou o seguinte: quem? Aquele gigante? Não, aquele é um incircunciso, pessoa que não tem aliança com o Senhor, filisteu. Ele é contrário à lei do Senhor. O tamanho dele pouco me importa, se é 2,80 m, 2,90 m ou 3 metros. O que na verdade importa é que nada vai resistir aos planos do Senhor. Creia nisso. Creia nessas promessas do Senhor. Acredite que Deus pode mudar todo o cenário. Mude a sua mente. Se aposse que tudo que Deus tem reservado e viva o melhor de Deus na sua vida, em nome de Jesus. Vamos orar, feche seus olhos. Deus, estamos mais uma vez diante do Senhor, grato por tudo que o Senhor ministrou sobre nossas vidas essa manhã. Deus, reacende a chama dos nossos corações. Deus, nós queremos sonhar, nós queremos desejar, nós somos filhos. E a Tua Palavra nos assegura que o melhor dessa vida está reservado para nós. Sabemos que além da salvação, a bênção inigualável da salvação, mas o Senhor também tem deleite nessa vida para os Teus filhos. Nós queremos que essa manhã o Senhor desperte sonhos, o Senhor desperte propósitos, para que nós possamos viver tudo aquilo que o Senhor tem reservado para nossas vidas. Pai, se tem alguém dentre nós que perdeu a capacidade de sonhar, que perdeu a capacidade de ousar, que tem medo no coração, ó Deus, tire esse senso de covardia, de pequenez, de mediocridade. Ponha, Senhor Deus, impulsiona projetos, sonhos na vida dos Teus filhos. Ó Deus, faça que nós possamos ganhar novos horizontes, possamos ser revestidos de uma visão do alto, que nos faça voltar a desejar grande, coisas, Senhor Deus, maravilhosas que o Senhor pode, como nosso Pai, nos permitir viver. Nós queremos agradecer e pedir que isso seja uma realidade em nossas vidas, para a honra
glória e louvor do seu nome. Que todos nós possamos dizer amém.